Boa noite, galera, tudo bem? Meu nome é Natan, sou um dos hosts aqui do podcast. O homem tava sumido e apareceu. Rouco, acabado, destruído. Como foi a viagem? Boa. Bem, gente... Vim direto pra cá, acabei de Antes chegar. de tudo, gente, se inscreva no canal, compartilha, indica pros amigos. Deixa o joinha. Deixa o joinha, tá? Queria agradecer, primeiramente, o comandante tá aqui, mas quem vai introduzir aqui, subtenente, quem vai introduzir ele aqui é o Gustavo. Meu nome é Gustavo Maluli, um dos hosts aqui do The Talk Podcast. Como o Nathan disse, é uma nova empreitada que a gente tá tendo, podcast novo, você pode ver aí que os inscritos estão bem baixos, então a gente depende de você dessa força pra gente. Então já se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o like pro YouTube entregar pra mais gente aí, e a gente continuar com esse projeto. Tá no começo, mas vai ser uma coisa muito grande. Tá legal, cara. E tá legal. Vai ficar mais legal ainda que esse papo hoje, né? Pra mim, exclusivamente, eu vou tirar bastante dúvida, vou perguntar bastante coisa, mas é uma pauta, um assunto que muita gente pesquisa, muita gente quer saber, muita gente passa informação falsa, muita gente fala coisa que às vezes não é verdade. A gente tá aqui hoje pra falar do que tá acontecendo em São José do Rio Preto e região. Mas antes, como que surgiu tua paixão pela... Não sei se dá pra... Todo mundo tem que introduzir no direito antes, já é uma primeira pergunta. Ou eu acredito que sim. Polícia mesmo, como que funciona? Obrigado pelo convite, primeiramente. O tema, né, da polícia, ele gera um pouco de confusão, ainda mais no âmbito da Guarda Municipal, né? O pessoal, a Guarda Municipal, qual que é a diferença entre a Polícia Militar e a Guarda? O que elas fazem? A Guarda é polícia? Não é? Só cuida de patrimônio? Então, assim, é um tema realmente que gera um pouquinho de confusão. Não sei se era essa a pergunta? Já de primeira? Sim, mas eu falo, por exemplo, o cara, eu quero ser bombeiro. Ele já sabe que ele vai ser bombeiro. Agora, sim, o cara que ele vai ser policial, ele tem que ir pro direito, ele tem que estudar leis, ele tem que saber tudo pra depois virar um policial. Mas primeiro, como que surgiu a sua vontade de entrar na polícia ou na CGM? Legal. Desde criança eu não queria, não foi um sonho de criança, mas quando eu fui chegando aos 17, 18 anos, surgiu um concurso que era de polícia militar temporário, policial militar temporário. Esse concurso não existe mais. Então era um concurso que você entrava na PM durante 2 anos apenas, era como se fosse um estágio na polícia. Você só poderia trabalhar num serviço administrativo, ou no Copom, que é onde recebem as ligações, 190, ou na guarda do quartel. Não poderia sair para a rua numa viatura. Então eu vou prestar o concurso, comecei na faculdade, precisava ganhar dinheiro, tal, não tinha sou de origem humilde, então tinha uma dificuldade, tinha que trabalhar em alguma coisa. Sempre de Rio Preto? Sempre de Rio Preto. Tá. Então, não, morei em São Paulo durante 7 anos, mas quando de criança, né? Dos 2 aos 9 anos. Aí, falei, não, tem que prestar um concurso, né? Uma boa, né? 2 salários mínimos na época. A época, 2011, acho que foi que eu saí. 2009, acho que foi quando eu entrei. E aí, prestei o concurso, entrei na Polícia Militar, né? De temporário. Gostei, fiz lá, a gente fazia escola, né? Então você aprendia muita coisa. Primeiro, era 2, 3 meses de escola. E comecei a atuar no Copom, que seria o atendimento 190, de ligações de emergência. Pegava gostei, trote pra caramba. Pegava muito trote. Muita gente xingando a gente. Olha a cara de quem fazia trote aqui, certeza da cara dele. Nossa, a época que o pessoal da escola dava aquelas, como é que chama? Agenda telefônica, você lembra? Ah, lembro. Nossa, era a época de trote. Meu Deus. Época de trote. Engraçado, eu falava na época, nossa, o povo é muito corajoso, né, no telefone. Eu queria saber, tinha aquela curiosidade, se eu for pra rua, será que o povo xinga a gente desse jeito? Não, mas na rua é diferente, não é tão assim. E aí, fiquei esses 2 anos, tinha que prestar outro concurso, né? Então comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou prestar pra polícia militar mesmo, vou prestar para... Aí surgiu o concurso da Guarda, né, que era dentro do município. Eu sabia que prestar para a Polícia Militar eu ia ter que provavelmente sair de Rio Preto, era muito mais complicado, né, você tinha que fazer uma escola de 1 ano, aí você escolhe um lugar no estado que você pode ir, e o concurso da Guarda já era mais atrativo, eu ficava na minha cidade, né, minha família e tal. Então prestei os 2. Falei, o que eu passar... O salário é muito divergente ou não? Na época era muito parecido. Muito parecido? Hoje também é muito parecido. E aí fui indo nas duas fases, fui passando, né, nos 2, até que eu cheguei no exame médico da Polícia Militar e reprovei por conta de um desvio de septo. Lá na Polícia Militar, o edital é muito enjoado, assim, na questão... Ou era, né? Não sei como é que tá hoje. Por exemplo, você tem mordida cruzada, desvio de septo, é coisa... Desvio de septo, na verdade, é um... Mordida cruzada aí, pegou eu.
Diferente, né? Nossa, mas chega a interferir mesmo isso? Ou... Não, então, na minha opinião, não. Então. Não interfere. Por exemplo, desvio de septo. Eu entrei na guarda, eu corro. Tava correndo atrás do bandido. Deu uma travadinha aqui. Acabou. Pode pegar mal isso que tá falando. É verdade. Então, o desvio de septo é um desvio no nariz normal, né? Assim... Eu acho que deve ter caído muita coisa hoje. Tipo, óculos, altura, até que isso faz sentido, né? Mas, sei lá. Mas aí você foi pra estudar pra isso? É também um estudo frequente ou é uma coisa mais tranquila? Como que era? O concurso da Polícia Militar, na época que eu prestei, era um concurso que caía a mesma coisa que você estudasse para um vestibular. Era português, matemática, história, geografia. O da guarda era também muito parecido, só que ele tinha uma introdução de legislação, um pouquinho de lei. Então você tinha que saber um pouquinho. Então eu comecei a fazer um estudo ali de alguns meses, né? Não é nada muito complexo. E prestei os dois. E aí consegui passar na guarda, não tinha um exame médico tão rígido, né? E consegui passar em todas as fases e entrei em 2012 na GCM, na Guarda Municipal. E aí você falou do direito, né? Você não tem que ser um especialista em direito, não tem que ter feito faculdade de direito. Claro que se você tiver, talvez ajude. Mas hoje os concursos eles vão se atualizando. Então, o último concurso da Guarda, né, que está em andamento, inclusive, acabou de acontecer a fase de teste físico, né, aptidão física. Ele teve uma carga de matérias de direito mais pesada. Então, caiu mais leis. Então, o pessoal teve que estudar mais um pouco. Mas não tem que ser formado em direito. Sim. E você vê o pessoal... Não, eu ia perguntar uma pergunta super básica. Porque as pessoas, às vezes, não sabem qual que é a função da guarda. Qual que é a função da guarda? É só proteger patrimônio? Não, então, esse é um tema bom de falar. Porque fica essa lenda que a guarda é só patrimônio. E, na verdade, no texto da Constituição fala bens, serviços e instalações. Né? Então, é uma coisa muito ampla. Se você falar patrimônio, né, ou prédio público, fica parecendo que o guarda fica olhando para um prédio, né? Fica olhando para um banco da praça. Você não um porteiro, assim, que guarda só... zelador, né? Até teve uma decisão do STF recente que o ministro Alexandre de Moraes, ele fala que o guarda não é um guarda belo, que fica na praça cuidando de nada, né? Então, bens, serviços e instalações é muita coisa. Bens, escolas, unidades de saúde, uma pista de caminhada, as ruas da cidade, enfim, abrange uma área urbana muito grande. Os serviços que a prefeitura presta, então uma fiscalização, o médico que está atendendo o paciente ali na UPA, na UBS, a escola que está atendendo o filho que está ali na escola pública, né? Então, tudo isso são serviços que estão sendo prestados, né? O trânsito não deixa de ser um serviço. E as instalações, aí sim, os prédios, né? Então, isso engloba muita coisa, né? Então, a guarda, ela faz um patrulhamento preventivo e ostensivo. Preventivo eu estou fazendo um patrulhamento, um policiamento para que não aconteçam crimes. Se acontecer, eu tenho que fazer a prisão em flagrante. E o ostensivo, né? Essa palavra ostensivo vem de visível. Ou seja, a viatura da guarda, ela você olha e você vê o giroflex, você vê o grafismo da viatura. Então, ostensivo vem daí. Então, a função da guarda ela é muito ampla, né? Ela tem um foco nessa proteção. Mas, assim, acima de tudo isso, é as pessoas que estão frequentando. Então, eu não estou protegendo a escola, o muro. Eu estou protegendo as pessoas que frequentam, as crianças que frequentam, os pais que vão buscar, os professores que estão na escola. Então, eu não posso ir numa escola, está acontecendo um crime. Vou dar um exemplo bobo. A guarda... Alguém vai e furta um carro numa escola. Roubou um carro numa escola. E aí eu me preocupo só com o carro, porque ele é público. Quem está dentro do carro e foi roubado, está sendo sequestrado, eu não me preocupo. Aquela pessoa eu jogo no chão, deixo ela ali e prego só o carro. Liga para o 90. Liga para o 90. Então isso não existe, né? Então a atuação de polícia mesmo. Que é muito parecido com a PM. Porque a PM também é preventivo, também é ostensivo. Só que ela tem ainda uma preocupação com a ordem pública, com coisas particulares. E a guarda foca mais no bem público. Mas como que você vê a questão do respeito da sociedade? Por exemplo, é tratado como o guardinha, não é policial. O pessoal tem como que dá pra dizer, preconceito assim? Ou o pessoal já tem uma visão mais ampla disso? Como que você acha isso hoje aqui? Principalmente em São José do Rio Preto, que tem muito jovem, a gente vê como que tá as coisas hoje em dia. Depende muito da cidade, da cultura da cidade, né?
por exemplo, tem guardas municipais a nível Brasil, né? Mas principalmente no estado de São Paulo. Se a gente for para a região de São Paulo, Campinas, ABC, tem guardas que tem mais estrutura que a PM. Tem em questão de viatura, armamento, você se impressiona, você fala, isso aí é guarda municipal? O pessoal da cidade liga para um 53, não liga para um 90. Porque a PM, às vezes, numa cidade menor, por exemplo, vou dar um exemplo, Americana, uma cidade que tem muito mais guarda, muito mais estrutura a guarda do que a PM. Então a pessoa já sabe que é a guarda que vai atender ele, que tem estrutura para atender, porque ali tem 1, 2 viaturas da PM, mas tem 30 da guarda. Em Rio Preto, especificamente, quando eu entrei, eu passei uma dificuldade. O pessoal realmente, assim, metade das pessoas que a gente ia ter que fazer alguma coisa falava, guardinha, você não é polícia. Tinha muito isso. E aí, só que aí com o trabalho, né, com a estruturação, a compra de mais viaturas, às vezes uma viatura maior, isso faz diferença. Eu tô andando com um carrinho Fiestinha, né? Tô andando com um Voyage, de repente a guarda tá andando de Duster, de caminhonete. Parece que não. Mas esse efeito visual, a pessoa fala, nossa... Impressão, né? Aí o armamento que chega... Qual que é o armamento hoje? Nós estamos sendo armados, né? Por incrível que pareça, a gente, desde 2014, a gente ainda anda com a arma particular. Andava com a arma particular. Caramba. Comprando então, o Estado não fornecia para vocês? Não fornecia. E aí foi decidido no ano passado que ia armar a guarda. Começou um processo, né? Tem todo um processo. Teve um caso grande que teve, por conta dessa decisão, não teve? Sim. Teve alguma coisa que aconteceu, o pessoal não andava armado, aí acho que... Eu acho que foi nas escolas, não foi isso? Eu sei que morreu um guarda, e aí falaram assim, se ele tivesse armado, talvez não poderia estar vivo. Teve um caso em Rio Preto, né, grande, que foi o tiroteio no centro da cidade, que foi da joalheria ali, no centro. E aí um guarda foi baleado e ele perdeu a perna. E uma guarda feminina, ela também foi baleada, né? Mas não aconteceu nada mais grave, né? Teve que fazer cirurgia e tudo. Mas não foi por conta disso que armou. Porque a gente ganhou na justiça o direito de ser armado, né? E aí por isso que o pessoal compra, né? Isso é uma decisão judicial. As leis permitem que a guarda seja armada, só que o prefeito tem que querer que a guarda seja armada institucionalmente, para dar as armas, o treinamento. E aí foi gerada uma pressão. Foram anos e anos a guarda reivindicando. Eu fui presidente de associação. Então eu era um dos que batia a cara na Câmara, ia falar na tribuna, ia na imprensa e falava, a guarda precisa ser armada, a guarda precisa ser armada. E a situação foi se apertando porque o guarda já estava armado. Então aquele argumento que, guarda não é capacitado para andar armado. Mas como assim? Nós estamos há 10 anos armados? Só que se você está andando armado com sua arma particular, você não tem um treinamento padrão, você não tem um armamento padrão, uma munição controlada. Ou seja, cada guarda tem que comprar a sua arma. Então você compra uma .40, da Taurus, eu compro uma 9mm da Glock, o outro compra um revólver antigo. Não tem um padrão. Mas a responsabilidade é sua ou é do município? A responsabilidade é minha, na minha folga. Mas a partir do momento que eu coloquei a farda e todo o serviço, o município mesmo a arma sendo sua, quem tem responsabilidade é o município. Também. Inclusive, nessa ocasião, né, do tiroteio da joalheria ali, foi uma responsabilidade dupla, né? Uma porque aconteceu o que aconteceu, uma outra pessoa foi baleada por um dos infratores da lei ali, né? Inclusive um menino jovem morreu nesse acontecimento, e o guarda foi baleado. E aí na decisão judicial falava, a prefeitura não deu condições para esse guarda se defender. Não deu condições mínimas para esse guarda ter a defesa dele. E aí tem uma indenização correndo em relação a isso. Então, agora, graças a Deus, está sendo armado. E aí o pessoal às vezes acha assim, vai dar o armamento pro guarda, assim, vai... Não é isso. Todo guarda tem que passar pelo exame psicológico, ver se está apto. Ele vai passar por um curso de 100 horas, com curso teórico, prático, com 280 disparos. Depois ele vai todo ano fazer uma reciclagem. Então não é simplesmente arma e usa. E sai pra rua. Mas é muito diferente da PM, do curso? A PM é parecido. Até as técnicas são muito parecidas. Sim. A questão é que às vezes vai ser uma cultura a ser adquirida pela guarda agora. Quem entrar no curso de formação vai ser praticamente igual. Porque vai pegar um estágio novo daqui pra frente. Porque a PM já
de anos, né, de muitos anos, ela no curso de formação é um curso extenso, de quase 1 ano. Então, durante todo esse curso, ele vai vendo aulas de armamento, né? Então, é mais extenso, assim. O nosso curso vai ser intensivo. Você vai ficar... O pessoal que vai pegar arma vai fazer 2, 3 semanas direto de curso. Na PM, não. Ele faz um dia numa semana, no outro dia na outra semana. E aí ele vai fazer estágios. Enfim, é assim, mais ou menos. Hoje a gente tá com essa máxima de podcast, então a gente consegue ter mais acesso à informação. Mas eu acredito que vamos cair uns 3, 4 anos atrás, antes da pandemia... Às vezes você não consegue chegar no policial, porque você vê o policial como um cara bravo, um cara que você não pode chegar perto, você fica meio com medo, receoso. Você tira a conclusão de filme. O policial é aquele cara que fica comendo rosquinha, passando rádio e tudo mais. Como que é o dia a dia de um policial, pra quem não sabe? Pra quem não conhece, pra quem não consegue chegar perto? O dia a dia de um policial é... Você entra de serviço, né? Por exemplo, na guarda, a gente tem uma oportunidade, às vezes, ou de manhã, ou no começo ou no fim, de fazer um exercício físico, né? No horário de serviço. Então, talvez seja uma informação interessante. Então, você se preparar fisicamente para o serviço, né? Ou seja, uma musculação, uma corrida, você tem que sempre estar bem fisicamente. A gente pega nossas, entre aspas, nossas tralhas, né? O armamento, o equipamento, e entra numa viatura e vai fazer o patrulhamento. Dentro disso, você vai cumprir algumas agendas, né? Que talvez tenha, você tem que fiscalizar tal local, você tem que patrulhar tal local, você tem uma saída de uma escola, e aí nesse meio tempo também vão ser pagas, né, nos nossos termos aí, ocorrências pelo rádio. Então você fica ali o dia todo copiando o rádio. A ocorrência de briga, ocorrência de tráfico, monitoramento pegou avistou um tráfico na praça tal. Aí você vai, característica do indivíduo, camiseta preta, short. Aí você vai até o local, fazer uma abordagem, uma averiguação. Às vezes uma viatura se depara. O munícipe me chamou aqui, teve um acidente, né? Às vezes o trânsito está caótico, preciso de apoio. Então, você vai apoiar o seu colega. É bucho o dia inteiro. Resolver bucho o dia inteiro. Vou apoiar meu colega ali, então você vai para uma ocorrência. Depois você para para o almoço, faz seu almoço e sai novamente para o patrulhamento. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ocorrências criminais mesmo. Se pegar um furto, um roubo, uma ocorrência que levanta a sua adrenalina, né? Tipo Araçatuba? Não entendi. Tipo Araçatuba? Como assim Araçatuba? Foi Araçatuba que teve aquele roubo gigantesco e tudo mais de aqui madrugada? também teve. Não, foi Araçatuba. Não, Marte, lembra? Iguatemi, não foi no Iguatemi? Não, foi no Marte. Foi no Marte? Foi no Marte. Mas mais recente foi Araçatuba. Não, teve Iguatemi também. Teve Iguatemi. Mas não teve nenhum tipo de troca de tiro, nada. Não, Araçatuba teve bomba e tudo mais lá. Eu falo que ele... Lá foi aquela... Cangaço novo que eles chamam, né? Acho que foi banco lá, não foi? Eu tô ficando maluco. Cara, foi gigantesco. Nós não estamos... Em Rio Preto, nós não estamos nesse nível. Ainda. Por quê? Quando se trata de uma ocorrência desse porte, né? O Walmart, em que você tem que cercar toda uma área, você tem que ter uma arma longa, né? Então, a gente já teria que estar armado com fuzil, com 12. Tem guardas que têm essa estrutura. Mas aqui, esse tipo de ocorrência ficaria para a Polícia Militar. Mas, às vezes, uma ocorrência de um roubo mais simples, né? Às vezes é um indivíduo armado... apontou a arma pro cidadão ali num local, na rua, num ponto de ônibus. Às vezes um indivíduo que furtou alguma coisa dentro de um prédio, furtou um veículo e fugiu. Um tráfico de drogas que está acontecendo. Então, são esse tipo de ocorrência que a gente atende hoje. Sim. Mas vocês têm o poder de polícia. Você pode chegar assim, você está cometendo um crime, eu tenho que te levar para a delegacia e te prender, alguma coisa assim, né? Com certeza. A gente atende do começo ao fim, né? A gente realiza a averiguação, prende o indivíduo, se tiver em flagrante, e conduz ele para a delegacia ao fim da ocorrência. Apresenta para o delegado de polícia. Legal. Entra em outra pergunta, né? Recentemente saiu outra lei aí, ou um projeto de lei, eu não sei, que é a questão das câmeras, cara. O que você acha? Vai ajudar o PM ou até o pessoal da guarda? As câmeras corporais, né? Câmeras corporais, isso. Olha, eu acho que, sim, a câmera corporal, ela é benéfica até para o policial em certo tempo. Porque tá gravando uma ocorrência... às vezes vai te proteger, a pessoa te xingou, às vezes ela tentou te agredir, só que aí, numa situação descontextualizada, que a pessoa só filmou você depois reagindo, contendo, e você acaba...
sendo prejudicado. Agora, o que eu não concordo é disso ser prioridade. Se o policial tá com um equipamento completo, armamento, treinamento, tudo, e aí a câmera vem com uma soma, ok, agora colocar uma câmera no policial, antes de dar toda uma estrutura, né? Porque a câmera é secundária. Eu não conheço, pelo menos, vocês podem me falar se vocês conhecem, nenhuma profissão em que você tem que ficar sendo fiscalizado 24 horas por dia, né? Ou seja, parece que existe uma desconfiança da legitimidade do serviço do policial. Ou seja, o político, ele é filmado o tempo inteiro? Né? Um agente político, ele é filmado o tempo inteiro? Não é. Então, só o policial que existe essa desconfiança, só nós, só o médico, aliás, só o policial, o médico também não pode ser fiscalizado? E aí eu falo numa questão até de privacidade. Quem é que vai... Pensa você numa câmera no seu corpo o tempo inteiro. Se eu vou no banheiro, eu tenho, né? Vou até usar como brincadeira, mas o cara tá ali com o parceiro dele na viatura, ele não pode nem falar mal do chefe dele. Né? Não pode nem falar mal de mim. Hoje eu sou subcomandante. Ele não tem nem o direito, às vezes, de falar um assunto, de falar um palavrão, quer dizer, todo o tempo ele tá sendo fiscalizado, filmado, né? Então eu até sou a favor da câmera corporal, mas tudo tem limite. Talvez tenha que ter um controle dessa câmera. Eu acho assim, falando de fora, minha opinião particular, policial, acho que o dia inteiro é muito estressante. Você tá convivendo, às vezes, eu vi no Instagram que você postou, a mulher pela 11ª vez foi presa. Cara, às vezes você vê a pessoa ali 4, 5 vezes, você sabe que ela vai ser presa, você sabe que ela vai sair, você fica nervoso. Você acha que o policial ele tem que ser hostil, ele tem que ser bravo, ele tem que realmente ser ruim com as pessoas? Tem um velho ditado que fala assim, você tem que chegar como um gatinho e sair como um leão. Você não tem que ser hostil, né, com o cidadão, ou nem com o infrator. Primeiro você chega usando o procedimento. Tudo na polícia, tudo na GCM, na polícia, ela tem um procedimento. Se eu vou fazer uma abordagem, eu não falo... Não pode falar palavrão aqui, no podcast foi advertido, né? Mas eu não chego num cara e falo, ô vagabundo, encosta o carro. Eu não vou falar isso. O cidadão encosta o carro. Só que às vezes tem gente que às vezes interpreta, confunde firmeza com... Passar dos limites. Com passar dos limites. Eu não posso chegar no cara, numa abordagem, que tô desconfiando, talvez que ele esteja armado, que ele seja um... E aí, miliante, beleza? Eu não posso falar, oi, desce do veículo, por favor, mãos ao alto. Então fica, né, não põe o respeito. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a desobedecer ordens, o policial ele tem que progredir. Chama o uso progressivo da força. Então você vai progredindo. Cidadão, você não está desobedecendo uma ordem. Eu vou ter que escalonar a minha força. E aí talvez eu vou ter que falar mais alto, né? Talvez eu vou ter que conter. Talvez eu vou ter que fazer um disparo de uma arma de eletrochoque. Talvez um gás pimenta. Talvez eu vou ter que chegar num armamento de fogo, né? Se ele sacar uma faca e tentar vir para cima. Então, o que vai nortear, pelo menos o trabalho do policial correto, né? O trabalho do policial é como a pessoa vai reagir à abordagem. Se ela for uma pessoa pacífica, não tem porquê você exagerar na força e ser hostil, como você falou. Você lembra da sua primeira abordagem? Lembro. Foi na rodoviária de Rio Preto, né? Antes da reforma. Na rodoviária ali, na parte de cima, na rua Pedro Amaral. Todo policial que entra, a primeira abordagem, a verdade é que você tá cagando na calça. Dá uma tensão assim, dá muito nervoso. E não é exclusivo meu, não é exclusivo de ninguém. Você fica muito tenso, né? Você não sabe nem falar direito. Então, assim, o policial, assim, durante no mínimo ali acho que 1 ano ou 2, é um estágio de experiência na rua. Você não sabe lidar, você fica, às vezes, mais nervoso do que precisava. Às vezes você grita mais do que precisava. Você pode ver que o policial antigo, dificilmente ele sai do controle. Sim. Mas, assim, a primeira eu lembro que foi ali na rodoviária, foi uma questão de usuário de drogas ali. Tem muito problema com isso, né? Às vezes um morador de área livre, né? Que é o termo que a gente usa hoje. E às vezes tá causando alguma confusão, então foi nesse sentido aí. Mas passou de ano, foi bem? Passei. Bacana. Deu certo. E hoje em dia, numa rotina de vocês, como que você escolhe quem aborda? Realmente é uma escolha? Realmente é um senso? O que acontece? Porque vira dia a dia, né? Vira rotineiro. Mas como que é o dia a dia para abordar alguém na rua? E eu ia até complementar. Qual que é o procedimento ideal?
que é passado para vocês? Tem que chegar, pedir informação do indivíduo, para ele, sei lá, passar informações dele, como que é? O procedimento depende do motivo da abordagem até, né? Como que a gente escolhe? Na verdade, assim, se a gente falar de uma abordagem comum, eu posso abordar qualquer um na rua. Uhum. Se for oi, cidadão, o senhor tá fazendo aqui, o que o senhor tá fazendo? Verifiquei na câmera que o senhor tá há mais de 1 hora aqui, eu só tô pedindo um documento, né? Isso aí, ok. É uma Mas abordagem... tem que ter um motivo ou você simplesmente, cara, eu vou parar aquele cara aí e vou pedir Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Tá, Acho que é até por lei, né? Isso. Sim, por lei. Senão é um constrangimento. Uhum. Agora, quando a gente fala de uma abordagem criminal, aí existe um procedimento também, que é você, dependendo se é um infrator da lei ou se é só um suspeito, ele muda. Se não é um suspeito, você vai apontar a arma para baixo, em posição sul. Se é um infrator da lei, né? O que é um infrator da lei? É um indivíduo que às vezes já cometeu um crime. Você já verificou que ele cometeu um crime. Você já visualizou que ele tá com droga. Você já visualizou que ele tem que ter uma arma. Vocês têm a listinha negra de vocês. Você já sabe no olho alguns de Rio Preto também. Sim, né? às vezes você já até abordou aquele cara, né? Então, mas a fundada suspeita ela é necessária, principalmente se você vai fazer uma revista. Se o policial abordar alguém e ele não justificar essa abordagem, numa fundada suspeita, ele pode responder. Por que você abordou aquele cara lá, né? Não sei, achei ele... Não gostei da cor da roupa dele, não gostei da cor da pele, achei ele esquisito. Não, isso não é motivo pra você... Tava de Juliette, bonezinho da abordar, apontar uma arma, fazer uma revista, você pode responder. Então, o que é afundar suspeito? Aquele indivíduo foi visto na câmera há mais de 1 hora no local, ou hora que a viatura passou, ele tentou correr, tentou se evadir, ele desviou o caminho, eu vi um volume na blusa, né? Então, tudo, se você vê motivos que são subjetivos, né? Mas não podem ser tão subjetivos, tem que ter um motivo. Então, você tem que ter um motivo para fazer a abordagem. E aí, o procedimento que você perguntou, toda abordagem tem um procedimento. Se o indivíduo está de carro, vamos supor, eu vou fazer uma abordagem de indivíduo de um carro. Se eu consultei a placa e um carro furtado, eu entro naquele caso que ele já é um infrator da lei. Se ele é um indivíduo só que suspeito, o cara deu um cavalo de pau e aí eu achei suspeito, ele viu a viatura e tentou desviar o caminho, então eu vou fazer uma abordagem. Aí eu tenho que parar atrás dele, mandar ele descer do carro, com as mãos para cima, com as mãos na cabeça, com os dedos entrelaçados, vir para trás do carro. Então aí começa o procedimento, né, que a gente segue. E a questão de vidro lacrado? Eu falo porque meu pai uma vez me orienta assim, cara, viu o policial, você não tá devendo nada, acende a luz, mostra tudo certo, tem os procedimentos certos, porque uns falam, privacidade, outros falam assim, não pode, anti-lei, não é assim. Como que você vê isso? O vidro com isso filme, né, no caso, ele tem no Código de Trânsito tem a regulamentação. Então tem uma porcentagem, que eu não vou me recordar agora, que você pode utilizar, que é legalizado ou não. Agora, numa questão, vamos supor, você está passando numa blitz, numa operação, que está ali a polícia, a guarda, aí é recomendado que você tente minimizar, que você tente ser visível. O policial vai te pedir isso, porque ele precisa ver se você está ali dentro, armado, se você está em 1 ou 2 ou 4 pessoas, qual o risco que você está trazendo para a equipe. Porque o operador de segurança, ele sempre está vendo a segurança dele e para depois ver a do próximo também. Então, se eu estou numa blitz, você está vindo com um carro, né? Você está vindo de frente para mim. Se você sacar uma arma, eu estou exposto. Então, eu tenho que visualizar dentro do carro. Se você está com uma pessoa, é uma coisa, né? Agora, se você está em 4, já tem que preocupar com mais de uma pessoa. Se tem alguém no banco de trás, eu não sei o que tem no banco de trás. Então, é importante que se torne visível, sim. O que você lembra que te marcou numa primeira patrulha, algo que... Ou uma história, algo que te marcou realmente? Algo emocionante. A primeira coisa que veio na tua cabeça. Igual eu falei, né? Teve uma ocorrência que me marcou, porque teve uma violência exacerbada e era de jovens, né? Vou contar 2 histórias, vou tentar ser rápido. Foi lá no recinto de exposições, um grupo de adolescentes ali fez um roubo em outros 2 adolescentes. E eles deram uma facada nesse adolescente, né? E foi bem no começo até na guarda. E a gente chegou, o menino tava já com um pouco de sangue, né?
na barriga e a gente acionou o resgate, que chegou logo, talvez alguém já até tinha acionado antes de chegar, e a gente começou essa diligência ali pra tentar achar quem foi, né? A gente achou um dos adolescentes que foram os autores ali, e, né, interrogando ele, acabou entregando outros que estavam... aí a gente varou a cidade, né, digamos assim, lá do recinto a gente foi parar lá na Anchieta, nas proximidades da casa desses outros adolescentes. Eles correram, a gente conseguiu pegar, achamos droga com eles, então foi uma ocorrência assim, que foi resolvido um crime que eu acredito que foi importante. Eles foram acabaram indo para a Fundação Casa, e teve um outro que foi com uma parente de um guarda, foi um estupro, um indivíduo entrou dentro da casa de uma senhora, já de idade, tia de um dos guardas municipais, e cometeu um estupro. Ele bateu muito nessa senhora, e aí a gente foi atrás desse indivíduo, né? Conseguimos localizar, apresentamos a ocorrência, e quando até a gente chegou na delegacia, tinha foi televisionado ali, deu uma repercussão muito boa também para a guarda. E eu acho que é legal, assim, esse tipo de ocorrência também, né? E a divulgação que se fez, né? Da guarda, foi dando aquilo que a gente falou lá no começo aqui do podcast. Hoje, a gente não tem muita dificuldade. Aquilo que eu falei da gente chegar numa ocorrência, o cara falar, vocês são guardinhas, vocês não podem? Hoje 98% não acontece. Você já chega, a pessoa já respeita. A guarda municipal chegou. E aí já se resolve tudo mais fácil. Ninguém fica mais falando, vocês não podem fazer isso. É difícil. Eu ia perguntar sobre isso, sobre a sociedade. Porque hoje em dia tem uma cultura muito de romantizar o bandido. Você acha, assim, que a população tá abraçando mais a causa de vocês, de, tipo assim, dar um apoio, falar assim, eles vieram para resolver um problema, então vamos... Sim. Eu acho que até culturalmente no Brasil mudou-se. Pelo menos eu lembro, assim, quando eu entrei na guarda, às vezes o policial era visto, não sei, né? Acho que a maior parte das pessoas era vista como você falou, o cara talvez ignorante, sei lá, que não estudou, que entrou na polícia e é violento. Sim. E aí passou. O policial acho que tem uma visão mais de um herói hoje. Eu tenho essa impressão. Mas o que você acha que mudou isso? Você acha que realmente foi o podcast, o policial falando, o policial conversando, a pessoa entendendo mais ele? Porque na minha visão, igual eu falo, Gustavo, não tô falando como nome do podcast. Você entender o policial, eu pego pra assistir, eu gosto de assistir. Porque tem aquele policial extremista que fala, mato o bandido mesmo, faço isso. Tem o policial, aquele senhor que conta a história, como que era antes, como é que foi tudo, fez tudo. Eu pego pra assistir, eu falo, pô, que história bacana. Porque às vezes você vai sentar pra trocar ideia com o policial e fala assim, pô, eu já fiz alguma coisa errada. Será que ele vai descobrir que eu já fiz isso lá atrás? Você fica com o pé atrás, assim, sabe? Como que você acha que foi a mudança de chave disso? Olha, eu acho que são inúmeros fatores. Um é a divulgação do trabalho da polícia. O 2 é a população, eu acho que precisar mais. A partir do momento que você precisa mais da polícia, você começa a gostar mais dela. Então, a violência aumenta. E aí você fala, quem vai resolver o meu problema, né? Porque o policial é aquele cara que ninguém chama pro churrasco. Chama quando tá precisando de uma ajuda, de um socorro. Ninguém chama o policial pra festa. E aí, quando você começa a ver o valor disso... Mas assim, também é na política, né? Eu não quero entrar muito no assunto de política, mas... acabou tendo uma visão, assim... Tem o lado bom e o ruim daquela polarização, né? Começou a ter essa visão de que o policial é um herói, que o policial salva vidas, que é importante a repressão, que antigamente era visto como negativo. E aí começou a falar, não, mas tem uma validade. Tem muito policial entrando na política com esse discurso, você mesmo falou. Então acho que isso foi mudando a cultura. Tanto que hoje a gente sai na viatura, vai numa escola, a maioria das crianças que vê a viatura, ela quer dar tchau pra nós, ela quer entrar na viatura, ver como é que é. O pai estimula a criança a dar tchau, a ser policial. A gente percebe no dia a dia isso. Porque antigamente a gente passava, o povo olhava feio, ou falava aquilo que você falou. Ó lá, a polícia vai... A polícia tá passando, você tá fazendo arte, isso aí já dá a visão negativa pra criança. Tipo, a polícia é má. A hora que eu estiver fazendo alguma coisa, ela vai me punir. Só serve pra prender bandido. E aí a gente vai... E é importante esse trabalho da polícia, de ir na escola, conversar com a criança.
mostrar que a gente está próximo, né? E essa ideia da polícia comunitária vai mudando essa ideia de aproximação. A polícia não é inimigo, a polícia ela vai te ajudar, né? Então, assim, lógico que é difícil, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, ninguém gosta, por exemplo, de levar uma multa, ninguém gosta de, quando tá fazendo errado, ser fiscalizado, mas às vezes também não é a ferro e fogo, né? Às vezes é uma orientação que vai resolver. Só que a gente também, o nosso serviço, você não pode ir prevaricar. Mas como que a gente faz pra gostar daquele policial que fica com a arminha apontando velocidade assim, debaixo da ponte que você não enxerga ele? Escondidinho. Não, é difícil, né? Difícil. É difícil. Mas assim, eu costumo falar assim, ninguém é autuado, ninguém é multado se não tá cometendo infração. Ninguém vai passar num radar, vamos supor, o limite de velocidade é 100. Ninguém vai passar 90 e vai ser multado. Então, você tem que pensar isso. Se eu andar certo, eu não vou ser autuado, né? Então, a gente tem que respeitar as leis, né? Agora, como que vai gostar? Realmente é difícil. O trânsito é algo polêmico, né? É bem difícil. E como que você vê a juventude hoje em dia? Você vê o pessoal querendo ser policial, querendo ser guarda municipal, querendo ir pra essa frente, porque querendo ou não, é perigoso. O mundo hoje que tá cada dia mais violento e tudo mais. Tenho 2 filhos, eu tenho medo do futuro deles, como é que vai ser. Ainda mais você fala, pô, vou ser policial. Eu como pai, falo, pô, filho, e aí? Mas e o medo? Vai andar com uma arma? Como que você tá vendo isso hoje em dia, século XXI? Eu vejo com 2 lados, como tudo, né? Tudo tem um lado positivo e negativo. Tem um lado positivo do pessoal querendo entrar na polícia, e eu acho que as polícias, né, com o tempo elas estão ganhando valor, e as pessoas estão vendo esse valor. Então, por exemplo, eu me sinto honrado de vestir a farda, né? De ter chegado onde eu cheguei. Então, assim, a disciplina, a hierarquia dentro da polícia, símbolos, né? Ontem eu participei da passagem de comando, né? E tinham crianças, familiares ali. E aí você vê toda a marcha, entrar com a bandeira, você tá em posição de sentido, Patriotismo, fazer uma homenagem, mostrar tudo que a guarda fez, contar a história, homenagear um antigo comandante. Então, todo esse simbolismo da polícia é positivo. Agora, a pessoa não pode ter, aí eu vou pro lado negativo, a ilusão que é as 1000 maravilhas. O salário do policial tá adequado pro que ele faz? Às vezes sim, às vezes não. Em algumas polícias sim, às vezes outras não. Será que é todo o tempo essa coisa que a gente vê, por exemplo, você falou dos podcasts, será que é tudo bonito como nos cortes de podcast? Eu fui, eu peguei, eu corri atrás, numa ocorrência de um indivíduo, bandido, eu fiz, né? Ou será que também dentro das 12 horas de plantão não tem aquele momento que eu tenho que ficar lá em pé, 3 horas em pé no sol, né? Então tem muita gente que entra iludido que o serviço é todo o tempo adrenalina, é todo o tempo diversão, é todo o tempo andar de viatura e combater o crime, mas tem o rala por trás disso. Tem que estudar, tem que treinar, tem que manter o físico, tem que tomar sol, tem que se esforçar, tem que obedecer, né? Lá dentro da polícia, da guarda, tem uma hierarquia, um rigor, né? Então eu vou lá fazer o curso, não vai ser as 1000 maravilhas, eu vou levar bronca. Principalmente o aluno, né? Ele vai sofrer um pouquinho com a formação dele. E faz parte da forja do profissional. Se você não for um profissional forjado, você não vai aguentar essa pressão que eu tô te falando. De alguém, às vezes, um dia tá bêbado, tá drogado, te xingar e você ter que engolir e não agredir aquela pessoa. Já pensou se é fácil fazer isso? Então, se você não aguenta pressão, você não serve pra polícia. Mas pro risco que você corre, o salário compensa? Depende. O policial tá sendo valorizado? Você acha que tá tendo alguma mudança de política pública que, tipo assim, visa mais vocês, o bem-estar de vocês? Eu acho que vai muito do âmbito, assim. Por exemplo, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, hoje ela já é ela é valorizada. O salário é bom, né? No estado, eu acho que tá tendo uma política de tentar melhorar. Agora, falar que tá no ideal, não. Agora, na cidade, aí já vai pior, porque depende da cidade. Rio Preto é um salário, Olímpia é outro salário. Então, cada prefeito vai definir ali, às vezes, a cidade, qual que é o salário. Mas eu acredito que tá indo no bom caminho. Agora, eu não acho que é um salário totalmente adequado para o que a gente faz, mas, assim, também não é só salário, você tem que gostar. Então, para mim, é gratificante. Eu acho que
me alegra. E se a gente trabalhar. entrar no quesito, comparar a função do jogador de futebol na sociedade para um policial, é isso que eu acho que fica chato, porque você pergunta pra todo mundo, você quer ser o quê? Ah, veterinário. Ah, médico. Ah, quero ser jogador de futebol. Você vê o pessoal falando assim, quero ser policial? Pessoas que querem ser Sim, policiais? Eu vejo, tem gente que sonha em ser policial desde criança. Você não sabe disso. Eu já prestei prova pro Barro Branco. Sério? Não juro. passou, né? Tá aqui. Mas eu queria ser policial. Porque na escola, pelo menos na minha época, a gente tava até falando de ProErd e tudo mais, o policial vai, o policial dá palestra, o policial conversa, então você vê, pô, cara, é bacana. Uma pessoa autoridade. inspirador, sim. Tipo assim, nossa, se eu me tornar policial um dia, todo mundo vai me respeitar. Entendeu? Eu pensava assim, hoje o pessoal ainda tá assim, como que tá? Porque, pô, passou 15 anos, vai. Eu acho que inclusive aumentou, eu acho que hoje é melhor. Eu acho que as pessoas têm mais respeito pela polícia ainda, eu acho. As crianças, Mas veio trap, veio funk, letras que menosprezam a polícia, então Sim. isso cresceu também. Cresceu. Então, tipo, polícia não sei o quê, polícia isso, polícia aquilo. Então também, aí você pega TikTok, as pessoas vendo essas letras, falando mal de polícia. Mas foi então... a cultura que eu te falei, né? Hoje em dia tá uma cultura de vitimizar a pessoa, entendeu? Colocar ela como tá fazendo uma coisa errada, como uma coisa boa, né? Eu acho super errado isso. No crime, né, a polícia vai ser odiada, né? Com certeza. E aí, realmente, essa cultura da ostentação junta com a questão do crime, eu acho que isso, sim, ficou mais pesado. Mas quem tá para esse lado, né, até quando você tava falando de um tratamento, né, não que a gente vá tratar ninguém mal, mas uma coisa é você abordar um cidadão, né, por conta, às vezes, de uma falha. Putz, cometi uma infração de trânsito. Eu sou totalmente contra um policial, por mais que ele esteja fazendo uma multa, mas eu não posso tratar o cidadão que cometeu um erro que eu também cometo, né? Eu já fui autuado, eu já andei sem cinto, não tenho vergonha de falar. E errei, e talvez isso me conscientizou. Mas eu não posso tratar o seu pai, a sua mãe, o meu pai e minha mãe cometem infrações de trânsito, cometem erros. Não posso tratar o cidadão da mesma forma que eu tô tratando o indivíduo que tá roubando, que tá furtando, que tá no crime, que tá no tráfico. Essa pessoa que não quer nada do bem, ela só tá... Não que existem pessoas do mal, eu não acredito numa lenda dessa, mas... você acredita em reintegração? Acredito, mas eu não acho que ela seja impossível, mas chega um nível que fica difícil. Chega uma pessoa que tá tão envolvida com o crime, e aí a gente vai falar de estatística, são poucas que saem ou se recuperam. Isso é fato, é que nem as drogas. A partir do momento que você é um adito na droga, você é um viciado num crack, a gente vê pouca recuperação. É difícil, uma situação quase que não tem solução, né? Existem pessoas, mas são poucas. E como que você lida? Prendeu o cara foi, voltou, de novo, sei aqui e tudo mais. Chega a ter raiva, chega a ter... Como que você lida com isso, cara? Porque tem que ter muito amparo. Psicológico, tudo. Sim, é frustrante, porque você faz uma prisão, um indivíduo 2, 3... Por exemplo, aqui em Rio Preto, nesse ano, tô falando de um mês a 2, o indivíduo foi preso 4 vezes furtando escola. A guarda prendeu ele 4 vezes furtando escola. Ele foi solto. A gente pegou uma mulher que tinha 11 passagens por furto e roubo. Acho que eram 3 de roubo e umas 7, 8 de furto. E esse indivíduo sendo solto, né? Teve um indivíduo que roubou 3 vezes o mesmo lugar. 3 vezes no mesmo lugar. Então é frustrante. Só que, ao mesmo tempo, você tem que... Eu tento pensar assim. A minha missão é fazer a minha missão. Eu vou lá, levo, prendo. Se a justiça soltar, eu tô aqui pra fazer o que eu tenho que fazer. Então, se eu tiver que prender ele 10 vezes, eu vou fazer. Mas você não se sente um idiota? Fala assim, pô, velho, tô fazendo isso aqui, mas pra nada. Porque ele vai ser solto de novo. Ah, beleza, vou pegar meu salário. Como que você lida com isso? Vamos dizer sim, não. Porque, sim, porque acaba desmotivando vou chamar de tropa, a tropa. Porque você pensa assim, mano, eu vou me desgastar, correr atrás, sabe, de tudo isso pra depois, no fim, nem ser todo aquele resultado que a gente Que eu pensei, espera. vai chegar uma hora, você vai ver o cara roubando, você... deixa eu roubar. Vou prender, ele vai sair de novo.
Eu penso assim, entendeu? Sim. Porque não é uma coisa efetiva que vai funcionar. Não, prendi. Ou tiramos um da rua. Beleza. Não, vai ser solto de novo. Nossa, vamos Foi nessa estressar hora que ali. você... Vou perder tempo. Não, vou fazer outra coisa aqui. Não, é comum de um policial perder o apetite. Por isso que, assim, quando você pega um policial mais antigo, se ele não for aquele cara que ama, ou eu batendo aqui, for aquele cara que ama aquilo que ele faz, ele se desmotiva. Ele vai ser bom nos primeiros 5 anos e depois ele vai falar, isso aí não compensa, ganha teu dinheiro aqui e faz o mínimo e boa, né? Então, assim, tem uma desmotivação. Mas, assim, também não pode. Eu acredito que se você entrou, você escolheu esse caminho, né? Tudo tem um resultado. Você também prendeu e soltou, mas teve um resultado. Se a gente não tivesse feito isso, ele tinha furtado naquele dia. E se é o seu carro? Entende? Por exemplo, ele soltou, mas eu recuperei seu carro. E se você ficar sem seu carro? Uhum. Às vezes você é um cara que, não te conheço, mas às vezes você é um cara que tem um bom salário, você tem condição de ter um carro. E aquela pessoa que paga em 120 parcelas um carrinho velho. Nem um caso, é um sonho da pessoa, né? E aí ela é furtada e perdeu. E aí eu desmotivado não vou achar esse carro. E aí? Então aí tudo que eu fizer vai fazer o bem, né? Então, pegamos furto de fio, que tá muito comum ali no centro da cidade, por exemplo. Aquilo impediu, às vezes, de ter um novo furto. Não como deveria, mas impediu. Saiu na televisão, gerou uma repercussão. Daqui a algum tempo, um deputado vai ver isso, um vereador, um prefeito, falar, estamos tendo um problema. Vamos mudar a lei? Vamos. Agora, se não tiver, e aí? Se não tiver essa repressão, essas ocorrências gerando essa polêmica, aquilo não muda. Então, até a polêmica de ter prendido 11 vezes, por isso que a gente faz questão de divulgar. Uhum. Já prendemos 11 vezes, não vai ter uma providência de cima, do andar de cima? Isso, então, faz parte. Assim. E você que tá com mais contato no dia a dia, qual que é o crime mais comum que acontece em Rio Preto, como cidade? Assim? Eu acredito que o furto seja um dos mais comuns, e a questão da droga também é um dos mais comuns. E se você for pegar o crime, né, se a gente for falar de crime cometido, né, por exemplo, o porte de droga ele é um crime muito cometido, mas será que ele é apresentado? Sempre, né? O tráfico, que são crimes de difícil configuração. Uhum. Tem um cara, às vezes, traficando na esquina aqui do seu podcast, só que ele vai ficar meses ali fazendo aquilo, cometendo crime todo dia, até que ele seja descoberto, até que ele seja preso, né? Às vezes vai ser preso, às vezes ele é menor, e aí ele vai ser solto, e ele vai voltar naquilo. Acho que esses são dois crimes que são muito cometidos. A violência doméstica, ela tem abaixado ou ela tá aumentando? Também. Como que tá? Boa questão. A violência doméstica também é um dos crimes que a gente mais atende. É muito, muito mesmo. Eu não sei se é porque foi criado recente, né? Tem uns 3, 4 anos a Patrulha Maria da Penha, né? Então a guarda se especializou na questão da violência doméstica. Na violência doméstica, né, não querendo gerar uma competição numa corporação, mas a guarda é muito... Eu vou falar, já que eu tô aqui vestindo a farda, eu acho que é a melhor instituição da segurança que trabalha melhor com a violência doméstica. Então, assim, às vezes a mulher apanhava e ficava quieta. Então, não é que o crime aumentou, ele simplesmente está sendo mais denunciado. Mas se a gente for para os números, ela aumentou. Você estava comentando de furto e tudo mais, que é uma das coisas que mais tem acontecido em São José do Rio Preto. E a gente viu a matéria de um cara que roubou R$1.000 de fralda e coisas para casa. Como que eu queria que você desse a sua opinião como policial, depois como cidadão. Desse cara que surgiu, o cara foi só, roubou uma comida no mercado para pôr dentro de casa. Como que você vê isso hoje? Eu vejo que crime é crime para mim. Isso é um furto famélico, né, que eles falam. Eu acredito que até a justiça, as leis acreditam que isso é de menor potencial. Se o cara furtou uma bolacha para comer, às vezes ele não vai ser nem preso, né? Mas será que foi isso mesmo? Eu acho que é uma coisa muito caso a caso, porque não significa que ele furtou uma fralda ou alguma coisa nesse sentido que era para o uso dele, sabe? Sim. Eu acho que tem muita assistência. Assim, a pessoa que está com dificuldade, não sei, se ela procurar alguma outra forma, ela vai achar. Ela não precisa ir pro furto. Agora, se a gente falar
realmente aquela pessoa furtou para comer, é diferente, uma situação que é mais compreensível, né? Não sei se eu tô respondendo a dúvida. Sim. Mas, às vezes a pessoa furtou uma bolacha não vai dar, mas tem um cara que tá pedindo ali na rodoviária, um pedinte, e aí ele pede, compra uma passagem de ônibus, você vai lá, fica com dó da pessoa, vai lá e compra por R$30, eu moro em Tanabi, compra uma passagem de ônibus, aí a pessoa pega, se for no maior bom coração, pega aquela passagem, vai ali na esquina e vende aquilo ali. Ou devolve no guichê e pega o dinheiro. Entendeu? Às vezes a pessoa pede uma comida, me dá R$10, tá, só tô R$10. Né? E aí a pessoa vai lá e vende. Pacote de fralda. Chega no absurdo disso, de vender. Nós pegamos um furto esse dia passado, a pessoa roubou um monte de coisa na farmácia. Fralda, um monte de coisa assim. Foi pra ela usar? Cara, teve uma situação comigo, tava lá acho que era perto da praça ali, central. E o cara me pediu um salgado, e eu fui lá no chinês lá e comprei. O cara vendeu o salgado pro outro cara. Aí. Daquele dia em diante, eu falei... Não. O cara pegou o salgado e vendeu pro outro... Você não pode nem ser bom hoje em dia, né? Não dá nem pra você ajudar os outros hoje em dia. Eu totalmente, eu não sei nem se essa palavra tá certa, desincentivo alguém a dar esmola na rua. Isso aí eu não aconselho. Não dar esmola, não dar comida, é uma coisa que complica a cidade. Por exemplo, a gente tem muita... Mas você não acha pesado falar assim, não dar comida? Porque, cara, às vezes você vê a pessoa ali e fala assim, cara, se eu não ajudar, quem que vai ajudar? O cara vai morrer aqui? Não vai. Sabe por quê? Existe um foco do poder público e das assistências em darem comida. Então, não é que você não pode dar comida, mas tem um lugar certo. Porque, vamos supor, você tem um comércio aqui, e alguém vem de fora com uma caminhonete cheio de marmita aqui e fica dando comida aqui na frente. Você vai gostar? Que os moradores de rua ficam aqui na frente da sua loja? Sabe aquela velha história? Você quer dar comida, mas você não quer levar pra tua casa, né? Então é mais ou menos isso. Tem um lugar, tem que ser concentrado um lugar. Tem que ter uma cozinha concentrada num lugar para esse pessoal ser assistido. Pra eles não ficar na cidade toda, cada um que resolve, cada igreja que resolve dar comida. Aí o cara... acaba, às vezes, com uma avenida, né? Nós estamos aqui... Pode falar o lugar? Pode, aqui, nós estamos aqui próximo a Badibacite, uma avenida principal da cidade, e olha a situação. Aqui é lotada. E aí tem um monte de gente que para carro aqui e começa a dar comida. Será que essa pessoa quer um lugar no céu, né? Eu tô dando comida, tô fazendo a minha parte pra... Não sei, a comida, sim, ainda tem a minha ressalva. Mas dinheiro eu sou contra totalmente. Não, dinheiro também. Tem um bom prato ali, R$1. A pessoa pedir ali, ela vai conseguir R$1, né? Eu acho bem impossível que não, né? Eu não dou, eu prefiro chegar e falar assim, come. Sentar na mesa ali e comer. Porque pra mim é uma coisa que eu acho bom e tipo assim, se eu tô vendo o cara comer, eu sei que ele não tá fazendo coisa. O duro é você comprar e você vê o cara vender a coxinha, né? Isso. Marco, nunca mais eu dei nada pra esses caras, velho. Que pessoal safado, já fica puto já, velho, na moral. Cara, e como que é o teu psicológico? Já teve noites que você não conseguiu dormir de alguma coisa que aconteceu? Porque você tem que ter um preparo gigantesco. Como que é? É perfil, né? Eu acho que se você quer entrar numa força policial, você tem que ter já o perfil. Sim. Você não pode ser muito nervoso, mas não acredito que você pode ser muito pacífico. Porque se você for muito... Não, pacífico não é uma palavra. Mas você não pode ser muito mole. Porque você vai ter que lidar com uma situação de rigidez, né? Eu não posso advertir alguém, né? Às vezes tem pessoa que é muito tímida, a pessoa não consegue advertir outra pessoa. Não sei se vocês já conhecem pessoas assim. Você tem que ter o perfil. E aí você saber que vai lidar às vezes, com ocorrências que você vai levar para sua casa. Você vai levar para sua casa. Às vezes uma pessoa ensanguentada. Será que eu relei naquela pessoa? Será que eu peguei uma doença? Aquela pessoa me xingou, xingou minha família, xingou tudo, eu não fiz nada. Fui um covarde. Será que eu fui um covarde? Ou uma situação de estresse, né? Você pediu para contar uma ocorrência? A gente já teve vezes de sair correndo atrás do cara, cair pro chão, quer dizer, olha que vergonha, eu policial, não peguei o cara, caí no chão, me machuquei, né? Acontece esse tipo de ocorrência engraçada, né? Esse tipo de desastre. Às vezes você pega. Já teve ocorrência que a gente saiu correndo atrás de moto, o indivíduo entrou para dentro de casa, a gente entrou para dentro de casa junto, pegou na unha, né? Então, são situações que ocorrem. E você vai estressar. E eu digo mais, quanto mais você sobe nas posições, na hierarquia, pior.
Porque aí você começa a ter a responsabilidade dos outros que você tem que cuidar. Aquele cara lá que tá trabalhando, tá acolhido, tá bem protegido, né? Ele tem condições, né? Ele tá fazendo certo, eu tenho a posição de fiscalizar ainda o meu colega. Ou ele tá comendo salgadinho o dia inteiro, ou ele tá fazendo o serviço dele. Eu tenho que fiscalizar ele, né? E aí você chega no nível de comando, aí você tem que se preocupar com o gerenciamento. Então, de toda uma tropa de 200 pessoas, nossa, eu tenho que fazer uma operação, eu tenho que resolver o problema da arma que deu aqui, eu tenho que fazer compra de uniforme, esse uniforme não veio bom, eu tenho que trocar, esse cara tá me dando trabalho, esse cara foi pra corregedoria. Então, eu tenho toda uma gestão, e aí quanto mais você tá nessa gestão, mais dor de cabeça. Eu confesso que nesses 2 meses é muita alegria, porque quanto mais você tem o poder de fazer também, é gratificante. Pô, eu tô numa posição que me possibilita a fazer mais, é satisfatório. O que eu fizer vai fazer toda a diferença. Só que também é estressante. Às vezes eu entro na guarda 8 horas da manhã e saio 8 horas da noite, todo dia. Aí você fala, mano, hoje eu tô estressado, hoje eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muito certo, sabe? Quando eu deixei de fazer alguma coisa, eu levo pra minha casa. Se cobra muito. Me cobro. E isso é estressante. Às vezes eu pilho. Mas aí a gente sai no fim de semana, conversa com os amigos, toma uma cerveja, tem que ter esse momento. Joga um futebol. Então vamos lá. Quais teus hobbies? Fora isso, pra você dar uma desestressada. O que você faz? O que é o Martino? Eu gosto muito de conversar, de sair pro boteco, conversar. Não sou muito de show, assim, de coisa de balada, mas às vezes a gente vai, mas prefiro um bar pra tomar uma cerveja, conversar com os amigos. Eu gosto de jogar bola, praticar esporte, gosto de academia, gosto de fazer minha academia, musculação, gosto de ler, gosto de ver filme. Eu gosto muito de cultura, sabe? Gosto de saber as coisas. Vocês me chamaram, achei legal. Vocês quererem saber, né? O podcast. Aí, ó, pessoal, se inscreve no canal, que o pessoal é interessado em descobertas. Eu gosto também, por isso que eu gosto muito de ler. Eu me interesso, eu tenho meu podcast, então eu gosto de conversar. Esses são os meus E o porquê de montar um podcast? Às vezes, cara, um policial tem tanta dor de cabeça, pra que ter uma dor de cabeça a mais? Porque os outros acham que é fácil ter podcast, abre de vocês, então vocês vão ver. Vocês vão ver a bomba que convidados marca, aí você vai dar algum problema em iluminação, som, energia e tudo mais. Por que de abrir um podcast? Porque assim, por exemplo, eu não via muito em Rio Preto o podcast de segurança pública, por exemplo, que é o tema da minha... Eu queria conversar com todas as forças. Eu quero receber um policial federal, eu quero receber um juiz, eu quero receber um militar, eu quero saber a história que ele tem pra me contar, a informação que ele tem pra me dar, eu quero saber a vida dele. Quem que é esse policial no horário de folga, como vocês estão fazendo aqui? Vou desmistificar algumas lendas. Então assim, ela é útil... Eu acho que ela é útil para a sociedade, ela é útil para nós, como policiais, para informar sobre o nosso serviço, e ela é útil para mim também, que estou descobrindo muita coisa, aprendendo muita coisa. Network também. O network, pô, olha o tanto de contato que a gente faz, né? Apesar de ter o foco de segurança pública, eu tenho também, eu chamo diversos setores públicos, eu chamo um conselho tutelar. Eu quero saber como é que o Conselho Tutelar lida com a criança que está sendo abusada. Não é minha área. Como é que é a defesa civil? Como é que é o bombeiro? Então, eu levo para esse lado também. Como é que é o judiciário? Como é que é um advogado? Então, acho que é interessante. Eu gosto, assim, dessa parte. E você comentou bastante polêmica, essas coisas assim. Muita gente fala assim, o policial tá numa perseguição. Cara, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu quero tirar isso a limpo hoje. Se você bate a viatura, quem tem que pagar? O policial que tá dirigindo ou o município, o estado e tudo mais? É um tema complexo. Se você estiver errado, vamos dizer assim, o costume, a maior incidência de o policial pagar se você estiver errado. O que é estar errado? É isso que é o caso a caso. Na perseguição, você tem que pegar o limite certo da via. Quando você está em serviço, em ocorrência, se pressupõe que você está certo, você está fazendo o seu serviço. Então, que você não está errado. Né? E se alguém cometeu ali uma infração de trânsito, você bateu por causa disso, você também não está errado. Mas isso aí vai entrar na justiça, às vezes a prefeitura, o governo vai querer te cobrar, aí você vai ter que entrar na justiça e falar, não, eu estava em serviço, né? Eu estava
né, trabalhando. Então, se foi numa ocorrência, eu não tenho culpa. Tem julgados disso. Tem julgados que vão falar, não, você vai pagar. Tem julgados que vão falar, não vai pagar nada, né? Majoritariamente, o que eu ando vendo ultimamente é que o policial, quando ele está em ocorrência, ele não tem aquela culpa. Só que hoje, a tecnologia que existe, tem muito como você também ver se era necessário uma ultrapassagem. Todo aquele empenho, né? Uhum. Então tem GPS, dá pra você ver a velocidade. Pô, eu vou dar 200 por hora numa avenida pra perseguir um cara? Isso é razoável? É razoável? Será que eu não tô pondo mais gente em risco do que... Porque se eu atropelar alguém, ou se eu capotar uma viatura e detonar tudo, por causa de um cara que correu porque não tinha CNH. Então tudo isso tem que ser medido. Que às vezes vai ficar preso 2 semanas e vai sair depois. O que é diferente se, por exemplo, o cara roubou o Walmart, armado, tá fugindo, aí você tem que fazer um empenho pra pegar esse cara. Pô, o cara tá armado, o cara pode matar outra pessoa, pode atropelar outra pessoa. E aí isso vai... Cara, e é bacana esse pensamento do policial, porque ele se preocupa mais com a vida dos outros do que a dele. Você já reparou nisso? Sim, sim. Todo policial que fala, ele fica mais preocupado. Não, o cara tá armado, ele vai dar tiro em mim. Não, pode machucar outra pessoa. É legal isso. Não, com certeza. Quando você tá na adrenalina, eu falo por mim, você meio que você esquece de você. Às vezes eu realmente, quando eu entro numa situação assim, de ter que ter um confronto, assim, e às vezes é um confronto de sair no braço, ou às vezes é alguma coisa mais grave, eu perco medo, não sei por quê. Tem policial que às vezes fica com medo, mas eu perco medo. Mas assim, eu tento seguir o padrão também, não sou louco, né? Se tá vindo tiro dali, eu tenho que me esconder. Não é sair de peito aberto, né? Se eu tô numa ocorrência, tem 10 marrucos de 2 metros e eu com 1,70 m vou querer peitar? Não, eu tenho que eu tenho que chamar apoio, né? Mas você também não pode fugir. Eu não entendo que o policial ele tem que se virar, ele tem que dar o nó no pingo d'água. Eu acho que o bom policial tá em uma frase aí. Ele não pode muito falar não. Ele não pode falar, ele tem que se virar. Putz, eu tenho uma pessoa passando mal, tendo um ataque cardíaco aqui, e eu não sei o que eu faço. Não sei. Põe na viatura, leva, se vira. Tem uma pessoa sangrando aqui, eu não tenho curativo, eu não tenho nada. Amarra uma camiseta. Você tem que saber, velho. Você tem que se virar. Não tem situação que você não consiga. Você tem que ser o herói que o pessoal quer que você seja, Você né? tem que Essa ser é o a herói. verdade. Sabe por quê? A gente é o último degrau de tudo. Quando nada deu certo, vai ser você que vai ter que... Vai ser você que ser chamado. Tá tudo um desastre. Você é a última ratio. Você vai ser chamado. Você vai ter que se virar. Cara, eu gosto muito de assistir Operação Policial, Operação Fronteira. E eu queria que você respondesse. Nas ocorrências, quem que é pior? O homem ou a mulher? Quem que dá mais dor de cabeça pra vocês? O homem ou a mulher? Vixe. Pergunta difícil. Difícil. Confesso. Comprometedora, na realidade. Porque, cara, tem o homem que é o durão, que é o machão do Brasil, só que tem aquela mulher que fica gritando, que eu acho que ela irrita mais que o cara que tá errado. Como que você... Então vou tentar sair dessa sem me queimar com a mulher vai, e com o homem, vai. Eu acho que os homens dão mais trabalho. Aliás, não tenho dúvida. As ocorrências, maioria, são com homens. Violência doméstica. Grande maioria... Tem uma mulher que bate em homem, tá? Mas a grande maioria, você concorda que é o homem que bate na mulher? Sim. Quando a gente fala de embriaguez ao volante, e até que pode, num acidente, matar alguém, ou ferir, é o homem. É mais um homem, sim. Indivíduos aí que você falou que estão no crime, fazendo tráfico, estralando moto na cidade inteira, cometendo crime, furto, roubo, você vê mulher? É sempre homem. Mas é muito mais homem. Então o homem é pior. O homem é mais forte, então ele é muito mais perigoso. Mas aí eu vou pro lado da mulher que você falou. A mulher ela é mais difícil de lidar. Porque, pensa só, se uma mulher bate num policial e ele revida... É mídia. É mídia. Então se uma mulher quiser fazer um escândalo, quiser agredir um policial, você vai ter mais dificuldade de conter. Se ela falar que você assediou ela, não tem o que você fazer, Exatamente. Acabou. E até nisso, por exemplo, eu vou fazer uma revista numa mulher. Eu tenho que chamar outra mulher pra revistar. E aí, e se ela estiver armada? Eu tenho que ficar esperando uma outra mulher pra revistar ela?
Na lei, é bom deixar claro, né? Na lei fala que eu posso, na verdade. Eu tenho que dar preferência a uma revista de uma mulher. Então, como assim? Eu abordei uma mulher. Eu tenho condição de esperar outra mulher vir fazer a revista? Porque nem sempre você tem uma parceira mulher, às vezes são 2 homens. Uhum. Então, eu preferencialmente, eu tenho que pedir para uma mulher vir, dar o apoio. Mas se eu achar que ela pode estar armada, eu posso fazer uma revista prévia. Para ver, pelo menos, minimizar o risco. Não vou fazer uma revista íntima, lógico. Mas uma revista prévia de que se ela tá armada ou não, tô seguro, aí beleza. Cara, e assim, eu e o Fih, tem um tio nosso que ele tá no crack desde os 13. Ele não foi pra maconha, cocaína, não. Foi direto pro crack desde os 13. Nunca dirigiu, nunca fez um churrasco, nada, cara. Nada. E é um cara que a gente abandonou. A gente já tentou de tudo, tentou internar. Aí hoje em dia só interna se tiver o consentimento dele, se ele quiser. Então é difícil. E a gente largou ele na casa da avó nossa e tudo mais. E policial já desistiu de ir lá. Tem ocorrência, já sabe o endereço, nem vai. Como que lida? Você tem dó de um cara desse? Como que você, ser humano, lida com um cara desse? E você, como guarda, lida com um cara desse? Olha, dó... eu não vou dizer que acho que dó é até uma coisa ruim de ter de alguém, né? Já teve ocorrência que eu me senti mal, com certeza. Puta, que situação do ser humano, né? O ser humano chegar a esse nível, assim. Porque uma pessoa que tá no crack... Às vezes aquela pessoa, ela assim, chega num nível que você dificilmente, às vezes você não reconhece que ela é um ser humano. Num nível de higiene, de não ter mais dente, de estar com o pé necrosado, de não se alimentar, de estar louco, de estar falando coisa que não existe. Quer dizer, você perdeu toda a característica de um humano. Então, assim, mas o nosso serviço, ele meio que te endurece um pouco. Você começa a ver aquilo todo dia, e se acostuma com aquilo. Às vezes é até errado. Mas é igual um médico que às vezes se acostuma com a morte. Nossa, a morte te impressiona a primeira vez, mas já morreu 30 pessoas na tua mão. Vai chegar uma hora que você fala, é meu serviço. Naturaliza. É normal. E às vezes você vai até pegar raiva, né? Você vai até xingar ali, não vou falar. Você vai xingar ali o cara, porque todo dia esse cara dando trabalho pra mim. Todo dia esse cara, já falei pra ele sair daqui, já falei pra ele não bater mais na mulher, já falei pra ele não pode usar droga aqui, já falei pra ele não vender e o cara tá lá. Então isso aqui ele te irrita também, né? Então às vezes é uma mistura. Agora se você vê uma situação, né, por certo você dá pena. Não sei se foi só na questão da drogada ou ainda mais numa questão de ocorrência geral, né? Por exemplo, você pega uma ocorrência com criança, aí corta o coração. Às vezes você vê uma situação, sabe, de... Sei lá, uma criança que foi abusada, uma criança que sofreu um acidente, que seja. É difícil. Teve alguma ocorrência que você não conseguiu atender? Você falou assim, cara, não tenho culhão pra isso, não. Que eu não consegui atender? Não, acho que não. Cara, eu não conseguiria, tipo, conversar com o estuprador. Não teria como. Não tem que conversar, tem que fazer a sua função, cara. Então, mas ele tem que seguir ética. Ele tem que seguir muita coisa. E eu não conseguiria. Tipo assim, o cara estuprou uma pessoa ali, como é que você conversa com um cara desse? Perfil, cara. Ele tem que fazer a função dele, independente do que ele acha. A gente pegou a ocorrência que eu contei aqui, da tia de um guarda. O guarda tava nesse dia de serviço, a tia dele foi estuprada, violentada, mas não é estuprada, só estuprada. Ele quebrou a cara de uma senhora de idade. E a gente pegou a ocorrência. Foi bom ter pego, porque imagina esse cara solto. Mas você fica, né, pô... Só isso mesmo? É só isso que vai acontecer? Mas você tem que seguir. É a tua função, não tem outro jeito. Você tem que meio que ser frio. Não sei se eu vou ser frio sempre. Às vezes eu vou pegar uma situação que eu não vou conseguir, mas você tem que ser. Algo que te toca ali, que você fala assim, caramba, não tem que fazer. Mas em que área que você sente que a GCM hoje ela é mais defasada? O que você acha que poderia melhorar? Olha, são muitas, viu? Não vou ficar nomeando culpados, assim, mas em certo tempo, eu não vou falar de hoje, mas em certo tempo faltou um pouco de gestão para cuidar da GCM. Por exemplo, uma corporação que tem quase 19 anos, agora que ela está sendo armada, então é uma gestão. Salário, acho que poderia melhorar um pouco. Se a gente comparar às vezes com guardas do mesmo tamanho da guarda de Rio Preto, a gente poderia ser um pouco melhor, né?
Eu acho que equipamento ainda pode ter uma melhoria, né? A gente tem muita viatura antiga, sabe? Que já precisa renovar a frota. Então, no geral, assim, tem muita coisa para melhorar. Mas olhando para um lado positivo, nossa, evoluiu muito. Nós estamos sendo armados. O prefeito agora vai liberar a questão da hora complementar, que é o guarda poder trabalhar na folga para complementar a renda, né? O armamento, o treinamento vai ser feito agora, né? Então tem muita coisa sendo boa vindo, né? Eu acho que daqui para frente vai ser bem melhor. Dá para falar uma média salarial de um guarda, de um policial militar e de um PRF? Dá. Por exemplo, um guarda de São José do Rio Preto hoje, que entra hoje, bruto, ele vai ganhar uns 5.200, 5.500. E aí com líquido vai ter um desconto ali, acho que uns 4,5 líquido. E aí com o tempo ele vai ganhar mais. Se ele subir de posto, o tempo de prefeitura, tudo, ele vai ganhar mais, né? Um pouco mais. Mas o início é isso. Um PRF que você perguntou? Policial militar. Policial militar, mais ou menos parecido. 5, 6 mil. Um policial civil também, 5, 6 mil. Depende do cargo também, né? Por exemplo, um delegado ganha mais. Mas um investigador, um escrivão, uns 6, 7 mil. E aí, quando a gente vai para uma polícia federal, aí é diferente. Aí já vai para uns 15, né? Inicial aí, mais ou menos. Eu queria abordar outro assunto, a questão de visibilidade. A gente assiste muito Polícia 24 Horas, Operação Fronteira. Até que ponto o policial pode se fazer exposição? Igual o da Cunha, por exemplo. Eu ia falar do da Cunha também, porque, querendo ou não, vamos se dizer entre aspas, ele acabou com a carreira dele com más escolhas ou ordens de cima, nunca se sabe. Gabriel Monteiro, lembra dele Gabriel também? Monteiro também, então, até que ponto você pode se sujeitar a mostrar tudo? Eu acho que existe uma posição institucional. Que nem eu vim aqui no seu podcast, eu tô fardado. Então eu tenho que respeitar a minha instituição e a minha chefia. Então, eu não posso vir aqui, às vezes, falar tudo que eu... Como se eu tivesse, tudo que eu penso, como eu tô no meu horário de folga. E aí eu acho que a instituição está de acordo com essa operação, com essa filmagem? O que você vai mostrar? E também, se o que você vai mostrar é verdadeiro, porque assim, acho que o Gabriel Monteiro e o delegado da Cunha tiveram episódios em que se suspeitou, pelo menos, que nem tudo aquilo era verdade, né? E outra coisa, existe o conhecimento técnico, né? O da Cunha, ele ficou famoso, uma fala dele no meio da polícia, né? Porque ele falou uma coisa que era muito técnica, ele errado. Não sei se você sabe disso. Ele foi num podcast, ele falou que ele atirou e a munição saía rodando, não sei o quê, e aí... Não lembro disso. E aí o meio policial condenou ele, falou, pô, isso não acontece. Então, aquilo, pra quem não entende nada, fala, é legal, mas não, pra quem sabe que aquilo não acontece, fala, você tá falando bobagem. Porque o setor policial é muito técnico. Se eu falar aqui do armamento sem conhecimento, quem tá assistindo é policial vai falar, tá falando bobagem, não sabe nada, entendeu? Então, eu acho que assim, essa exposição da polícia é importante, mas tem que ter cuidado, tem que ter freio, tem que ter aprovação. Nem tudo pode ser mostrado. Tem que ter uma ética. Agora, quem que vai construir essa ética, né? Eu acho que tem que passar por um crivo. Porque aí se mistura, né? O interesse político, eu quero ser político e eu quero ser polícia. Só que aí quando você quer ser político a todo custo, isso começa a tornar perigoso a exposição, né? Acho que é isso. E hoje a gente tem vários problemas na sociedade e eu queria que você falasse, por frequentar todos os bairros da cidade, por lidar com todos os tipos de gente, onde se forma mais bandido hoje? É difícil, eu acho que se eu falasse que é onde se forma mais bandido, eu criaria um preconceito, né? Porque eu acho que os piores bandidos são aqueles do colarinho branco, que tem a oportunidade de ser alguém melhor e mesmo assim com condições tá cometendo crime, né? E um crime que é muito mais prejuízo para a sociedade, porque o indivíduo que faz um furto, com certeza é um prejuízo grande. Mas e um indivíduo que furta a coisa pública, que está prejudicando milhares, milhões? Se um político erra, ele está prejudicando muita gente. Se a saúde não funciona, é seu pai que vai morrer na hora que ele for mal atendido. Se a escola não funciona, é o futuro das crianças que está sendo colocado em jogo.
Mas se a gente for ver assim, as áreas periféricas, elas são mais recheadas de índices criminais. Então, por exemplo, a zona norte da cidade, não em seu todo, e não gerando um preconceito com a zona norte, porque a maioria das pessoas lá são boas, mas a zona norte é uma zona que tem muito índice criminal. Bairros, tem muita gente boa, mas tem Santo Antônio, João Paulo, quer dizer, são bairros com índices criminais, cidadania, solidariedade. Então fica ali mais na área leste, na área norte da cidade. Eu acho que ali tem uma concentração de índice criminal. Talvez por seus motivos. Né? Mas você acredita naquela máxima de você é a sombra das 5 pessoas que você convive? Igual, eu convivo com o pessoal do Santo Antônio ali, então eu vou começar a ter atitudes iguais. Ou você acha que não, realmente as escolhas falam maior? Eu acho que tem influência. Você está sendo influenciado o tempo inteiro. Então, se você anda com pessoas ruins, você está sendo influenciado por pessoas ruins. Não no questão do bairro. Por exemplo, a minha mãe, ela mora no João Paulo. Até hoje. E eu fui criado desde de pequeno, desde os 11, 12 anos ali. Joguei bola na rua, convivi com muita gente esquisita, mas eu jogava a minha bola, eu fazia o meu, eu tinha os meus valores da minha família, né? O máximo que eu fazia era pular o muro da escola pra jogar bola de fim de semana. Mas as minhas amizades, eu não tinha amizade com um cara que fazia coisa errada, né? Aí eu acho que você tem como separar, você tem como tá no meio ruim e ser, mas é mais difícil. Eu acho que as 5 pessoas que você mais convive vai ter uma grande influência sobre você. Se essas pessoas são ruins, eu acho que você tem que se afastar. Cara, e assim, a gente vê hoje os cabeça branca, a gente respeita mais. Quando você vê um policial novão, o pessoal, tipo assim, tem um preconceito? Tipo, vê um policial barbudo, cabeça branca, tu vai falar assim, esse aí já teve história, esse aí já trocou tiro, esse já viu não sei o quê. Esse aqui é novato, esse aqui tá aprendendo ainda. Como que é o pessoal em Rio Preto? Tem um preconceito, tem termos, assim, vamos dizer assim, o policial antigo, ele tem mais experiência, e o recruta, né, vou até falar uma besteira, o recruta, ele é tijolo, né, ele é a imagem do cão, mas é uma brincadeira, não tem como ter um policial bom em um ano, então sempre o recruta faz besteira, por isso que é muito característico da profissão policial. Mas não é que você tem preconceito com ele. Às vezes, só do cara ter vontade... Por exemplo, vai ter o concurso da guarda agora. Vão entrar provavelmente 100 novos policiais, novos guardas. Eu tô super animado, eu quero treinar esse pessoal. Eu quero ver quem tem vontade. E se aquele policial tem vontade, por mais que ele não saiba muito, mas só de eu ver que ele quer, que ele gosta, eu vou ficar feliz. Então eu não tenho preconceito com ele. Eu só sei que ele não sabe muito. Agora, tem muito policial antigão que é ruim também. Que não sabe nada também. Que tá há 30 anos e não aprendeu a fazer o certo. E tem pessoas que têm muito potencial, que em 2 anos a pessoa se transforma, ela é boa, ela tem uma característica. E aí, às vezes, a pessoa entra na polícia, a PRF tem muito essa característica. Eu sei porque eu entrevistei um no podcast. Esse cara é formado em quê? Pô, esse cara é formado em jornalismo. O que nós podemos aproveitar dele? Porque às vezes no meio policial não é só ser policial. A divulgação, igual você é um cara, um comunicador aqui no podcast, você entrou na polícia. Será que você não pode fazer uma parte da comunicação da polícia? Pô, aquele cara ele é formado em informática. Será que ele não pode ser da inteligência da polícia? Será que ele não pode ser o cara que mexe com o nosso sistema aqui? Então, assim, eu não vejo com maus olhos. Às vezes o cara entra e ele tem um puta de um potencial que pode ser aproveitado em algum lugar. Então, mais ou menos isso. Indo pra reta final, Natanzinho? Isso aí. Pedir pro pessoal se inscrever, dar uma força pra gente, seguir a gente nas redes sociais. Tem o Instagram, Márcio Martino. E a gente, @Tetalk Oficial. O João vai deixar aí embaixo pra vocês acompanharem lá. Uma coisa que a tua profissão mais te ensinou até hoje, que você seguiu. Que mais me ensinou? Uma só vale uma. Ixi, aí você me pôs numa... Tem quantos segundos pra pensar? Vai, 5 segundos. Timer pra ele. 5. Ai, meu Deus do céu. Talvez seja... eu acho que é meio... Talvez seja ter calma, assim, o que você falou. Eu sou pavio curto. Quando eu entrei, eu era meio nervosinho demais. E eu aprendi a ser mais gerenciador de um conflito, sabe? Mas, assim, eu acho que
o lidar com o ser humano. Acho que isso fica melhor assim. O policial, ele é meio que um sociólogo. Ele não é esse sociólogo de mesa que estuda. Sim. Ele é um sociólogo da realidade. Que resolve os problemas reais. Então você vou mudar do calma pra isso, pra lidar com o ser humano. Então, às vezes, assim, sabe aquele olhar, o tirocínio policial é uma coisa que, em todos, eu sei quando o meu colega tá mentindo, eu sei quando o ladrão tá mentindo, eu sei quando aquilo é só uma farsa, quando não é, eu sei quando aquele nervoso é porque a pessoa é louca, ou se é porque a pessoa é nervosa. Pelo menos assim, eu ganho um instinto muito apurado em qualquer situação. Isso me ajuda na minha vida. Então, assim, qualquer situação eu me sinto muito preparado para lidar com qualquer situação. Porque você entende do ser humano. Na sua pior situação e na sua melhor. Então, você vê aquele cara preso numa situação deplorável, como é que ele age? Ou uma outra pessoa numa condição no trânsito. Ou, enfim, você lida com todo tipo de situação que te prepara para a vida. Acho que é isso. Bom, subcomandante Martino com vocês aqui. Estouramos o tempo hoje, hein? Rapaz, a conversa é boa, hein? Dá pra ter uma parte 2 agora, ó. Dá, faltou muita coisa, nem abordou também, a gente não abordou em todos os nem temas. História, deve ter história pra caramba pra contar também. Mas é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem. Você posta bastante coisa que acontece de dia a dia também. É bem interessante, então acompanhem ele lá também. Fechou? E até quarta-feira que vem, né, Natanzinho? Quarta-feira, novo horário agora, né? Natanzinho, você falou que você gosta de academia? Tá num projeto de 120 dias pra ganhar 10 quilos. O que você acha? Perdi 10. Brincadeira. Tá com quantos quilos? Pode falar? Posso, mano, 51. Ganhei... Eu tava com 51,800, mas eu tive uma gripe esses dias que acabou comigo, cara. Acabou. Qual que é a altura sua? 1,65 m. É baixo. Não, mas eu acho que 10 quilos vai fazer... Vai fazer uma diferença, né? Vai ficar grandão, tá? Você é aquele, tipo, fala mesomorfo, endomorfo, né? Então... Você tem dificuldade de ganhar massa? Magromorfo. Magromorfo. Eu como bem, mas eu tô tendo dificuldade de... Cara, ele come 5 refeições por dia. Arroz e feijão, 7 horas da manhã. Ele não engorda. Não engorda. Então tem dificuldade. Eu já sou diferente. Eu já não consigo emagrecer. Mas boa sorte, né? Vamos marcar a parte 2, tem que marcar. Valeu. Também desculpa alguma coisa, obrigado pela participação. Eu acho que na parte 2 ele vai estar mais soltinho. Vou. Você vai chegar aqui, não tapa na mesa. Na próxima eu vim sem farda, então. Você vai descontar aí. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Se inscreva no canal, dá uma força pra gente aí. Curte o vídeo pro YouTube entregar pra mais gente assistir. E acompanhe os cortes que vai sair no nosso canal lá no Instagram. Fechou? Tamo junto. Abraço. Até quarta-feira que vem.